brincadeiras que nós estávamos fazendo com o adolescente, é assim, ó. Era assim a pergunta. A pastora Tuca que fez a pergunta. Quem nunca se afastou da vida de José? Daí tinha umas respostas, uma cartelinha assim, eles tinham que marcar Deus. Deus nunca afastou da vida de José. E eu queria começar a história dele falando justamente num momento em que a Bíblia confirma que Deus era com ele, que está em 39, verso 21. 39, verso 21, que diz assim, ó: o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu a ele graça aos olhos do carcereiro mor. Esse momento aqui, particularmente nesse momento, ele estava preso. Mas tem vários, eu achei, só no capítulo de Gênesis 39, tem 4 menções, só no 39, nem procurei para frente, e tem mais, em que tem referência dizendo na Bíblia que Deus era com José, que Deus estava com ele, Deus nunca abandonou ele. Mas se você começar a ver a história de José como um todo, você vai ver que, na verdade, ele teve momentos que, humanamente, nós olharmos para a história de José, vai gerar no nosso coração uma dúvida se Deus estava presente mesmo com ele ou não. Porque ele passou por momentos de muita tribulação, de muita luta. Mas a Bíblia vem e nos garante que todo momento o Senhor era com ele. Algumas etapas José viveu, ele teve que vencer. Para que ele pudesse vencer essas etapas da vida dele, se não fosse Deus na vida dele, ele não conseguiria. Apesar da Bíblia já estar dizendo isso, e a palavra de Deus, a Bíblia, para nós, ela é regra e prática de fé. Se você olhar a história, você vai ver que era impossível, diante de tudo que ele atravessou, ele conseguir superar todos esses momentos, se não fosse Deus em sua vida. E eu vou falar aqui eu separei 6 coisas dentro da história de José, que ele enfrentou, que ele passou, e que talvez você passou, e talvez você está passando. Talvez você passou por isso e você abandonou a sua fé. Hoje você está voltando de novo na tentativa de se reconciliar com Deus. Talvez você passou, e como José, você entendeu que Deus era com você e você conseguiu passar por esse momento difícil. Talvez, irmão, você está no meio desse momento e se chegou aqui hoje com uma vontade enorme de abandonar. Você vai ver hoje, através da vida de José, que o mesmo Deus que era com ele é o Deus que é com você. Amém? A primeira coisa que eu queria falar da história de José era um filho diante de 11 irmãos. E o pai tinha um carinho todo especial por ele, porque o pai, naquela época em Gênesis, era poligamia, Deus não aprovava, mas a cultura aceitava. E o pai dele era casado com algumas mulheres, e a mulher que ele mais amava era do qual José era filho. E ele tinha uma preferência, ele mostrava ter uma preferência pela vida de José, o pai. E isso acabava gerando no coração dos irmãos um ódio muito grande, um repúdio muito grande. E aí está a primeira luta que José atravessou. Porque um dia José foi dormir, e a Bíblia, ele é identificado na Bíblia, José, como sendo um sonhador. E a gente tem aprendido aqui, de algumas ministrações que a gente já tem ao longo deste ano, que quem não sonha está morrendo, está morto. Quem deixou de sonhar, deixou de viver. José, ele era um sonhador. E ele recebeu um sonho da parte de Deus. E ele recebeu alguns sonhos que mostravam aquilo que ia acontecer na sua vida, onde a sua família ia estar diante dele, e ele ia estar numa posição superior diante da sua família. E ele me conta essa história, e contou essa história para os seus pais e contou para os seus irmãos, que já tinham um repúdio pela vida dele, porque estava na cara que o pai tinha um carinho mais especial para a sua vida. E quando ele conta esse sonho, daí gera ainda mais ódio no coração dos seus irmãos.
e ele já era rejeitado pelos seus irmãos. A partir desse momento cresce ainda uma rejeição ainda maior. E quando ele cresce essa rejeição, os irmãos dele têm um grande plano. Eles estavam trabalhando, o pai manda José ir lá ver, para eles darem uma olhada lá como eles estavam. Quando ele chega, os irmãos dele se reúnem e tem um plano. E o plano era para que pudesse matar José. Os irmãos querendo matar José. Daí o irmão mais velho tenta de alguma forma assim amenizar essa situação. Ele diz: não vamos matar não, vamos colocar ele num buraco e falar: vamos deixar ele aí, vamos ganhar dinheiro, vamos se aproveitar dele, vender. Mas na verdade o que ele queria é poupar a vida do irmão, porque os outros irmãos tinham decidido mesmo falar para o pai dele que um animal tinha pego ele e ia levar de volta a roupa dele e falar que ele tinha morrido, e queriam realmente matar ele. Mas daí resolveram ganhar um dinheirinho extra, poupando a vida de José. Irmão, você já pensou a rejeição que esse menino, esse jovem, ele tinha diante da sua casa, a ponto que os próprios irmãos começaram a planejar a sua morte? Às vezes a gente, por um momento de rejeição, porque uma circunstância aconteceu na nossa vida, nós já abandonamos a Deus e é motivo de murmuração. Às vezes por uma coisinha pequena, porque nós nos sentimos rejeitados, porque alguém acabou nos rejeitando dentro da nossa casa, talvez no trabalho, talvez num relacionamento, já é motivo para nós abandonarmos a nossa fé e nós criticarmos a Deus, porque Deus não estava presente ali, porque nos permitiu que nós pudéssemos sofrer essa rejeição. E aqui nós estamos diante de um homem que os seus próprios irmãos queriam matá-lo. Tamanho era a rejeição que ele tinha dentro da sua casa. E o texto, a Bíblia a história dele vai sendo narrada e ele vai falando várias coisas que ele passa. Ele é usado pelos seus irmãos para trazer dinheiro, porque ele não é morto, mas ele é vendido, pega o dinheiro. Quantas vezes você se sentiu usado? Você se sentiu usado por alguém? E porque você se sentiu usado, já é motivo de você gerar no seu coração rebeldia, e você virar as costas para Deus, porque você acha que nesse momento em que você foi usado por alguém se aproveitou de você para alguma coisa, Deus não estava presente. E aqui José, mesmo diante dessa circunstância, rejeição, sendo usado, ele estava lá, firme com Deus, e Deus era com ele. E a Bíblia diz que eles vendeu ele para os mercadores, e ele foi para a terra do Egito. Chegando à terra do Egito, ele foi trabalhar na casa de um homem, porque ele foi vendido para esse homem. O mercador vendeu para esse homem, que era Potifar, um líder ali diante do povo do Egito. E a Bíblia diz que a casa de Potifar, ele prosperava por conta de José. Tem vários textos aqui que a gente poderia passar a noite aqui lendo, da história de José com relação a como Deus o prosperou, independente da situação em que ele estava vivendo. Ele estava vivendo uma vida ruim, estava vivendo uma vida de luta, mesmo diante daquela luta, onde ele estava inserido era próspero. Quando ele estava na casa de Potifar, está na Bíblia dizendo que a casa de Potifar começou a prosperar. Não porque Potifar era um homem segundo o coração de Deus, ou porque Deus se alegrava da vida de Potifar, mas porque quem estava inserido na casa de Potifar era José. Deus honrava Potifar por conta da vida de José. E tudo que ele colocava a mão, que também é um texto da palavra de Deus, que também está na história, inserido na história de José, dava certo. Tudo. Apesar que para ele não dava. Porque a circunstância que ele vivia continuava sendo uma circunstância ruim, mas aonde ele estava, onde ele colocava a mão, era abençoado. Ele às vezes pagava o preço, mas aonde ele colocava a mão havia prosperidade. E a casa de Potifar foi próspera, mesmo ele sendo escravo naquela casa, porque ele foi vendido, passou a ser servo de alguém que comprou ele por algum preço. Então ele se tornou um escravo, ele foi rejeitado, ele foi usado, se tornou escravo. Só até aqui já eram grandes motivos para que esse homem José pudesse se rebelar com Deus e dizer: Deus não existe, Deus virou as costas para mim,
Deus não tem me abençoado mais, Deus de alguma forma se esqueceu de mim. Deus está olhando para todas as pessoas, mas está deixando de olhar para mim. Se nós ouvíssemos isso da boca de José, com certeza, talvez nós, na nossa incapacidade de ver o mover de Deus nas circunstâncias difíceis da nossa vida, nós iríamos falar para ele assim: verdade, você tem razão, José, de você estar desse jeito. Você tem razão, José, de você virar as costas para Deus e murmurar contra Ele, porque você em nenhum momento blasfemou contra Ele, e olha a circunstância que você está vivendo. Mas Deus tem seu modo de lidar. Deus, Ele não se aparta de nós, e Ele trabalha na nossa vida diante das dificuldades que nós passamos. Irmãos, quantos personagens na Bíblia que nós já falamos sobre ele aqui na igreja, que retrata exatamente isso. Homens que padeceram, que sofreram circunstâncias difíceis, mas Deus era com eles. Sofreram para poder depois receber a sua vitória. Homens que padeceram, que sofreram como nós sofremos hoje. Só que às vezes a grande diferença é onde está a nossa confiança. De José, estava no Deus Todo-Poderoso, que mesmo que a circunstância dele estava difícil, ele tinha certeza no seu coração que Deus era com ele. E você, no seu momento difícil que talvez você está vivendo, talvez uma história de rejeição que tem tentado te segurar e te prender, e no lugar de você levantar a cabeça e seguir em frente, você fica se lamentando e chorando, porque um dia talvez você foi rejeitado. Talvez por um dia alguém se aproveitou de você, porque talvez alguém aproveitou você a ponto que você até mesmo se sentiu ser um escravo. Mas está aqui a história de um homem que nos motiva, irmão, porque o final da história dele é um final de sucesso, que é aonde Deus quer levar você, mesmo diante das dificuldades que você está atravessando. E a Bíblia diz que Potifar gostava de José, porque a casa dele ficou organizada e próspera, porque ele não fazia as coisas para o homem Potifar. José, quando acordava de manhã e ia trabalhar, ele não fazia para o seu patrão, ele fazia para Deus, honrando quem era líder sobre a sua vida naquele momento, que era Potifar. Mas ele fazia o seu melhor para Deus. Por isso ele fazia sempre o melhor. Ele sempre era o melhor funcionário onde ele era colocado. E assim foi também na casa de Potifar. Mas o diabo não desiste. E às vezes a gente fala assim: o diabo não desiste, mas onde está Deus, pastor? Que o diabo vem e ataca a nossa vida, e daí? E Deus? Como é que Deus está nisso aí? Por que eu tenho que passar por isso? Deus não é maior? Deus é infinitamente maior que o diabo, irmão. Só que Deus, na sua sabedoria, porque Ele nos ama, Ele permite alguns contra-ataques do diabo da nossa vida para levar a gente a um crescimento. Porque se a gente não passar pela luta, não passar por provações, nós não vamos conseguir crescer na nossa vida. As lutas, elas fazem parte de um processo de crescimento para onde Deus quer te colocar. Se não fosse essas lutas na vida de José, ele estava incapacitado para poder chegar onde ele chegou no final dessa história. Ele precisava passar por todos esses processos. E mais uma vez chega diante dele um problema, que para mim, particularmente, é o pior deles. Para mim é o pior. Onde ele foi caluniado pela mulher de Potifar. A história conta que a mulher de Potifar, vendo quanto que José era dedicado, e ela começou a sentir atração pela vida de José. E ela tentava de todas as formas mostrar para José que ela gostava dele. Ela queria ter um ato sexual com ele, de toda forma. A mulher manipulou tudo que foi possível para poder se aproximar de José. Até que um dia ela faz um plano. Ela manda o serviçal embora e ele entra, porque ele cuidava da casa. Ela chama ele, e quando ela chama ela está despida e vem para abraçar ele, vem para agarrar ele. A Bíblia diz que ele se sentiu fraco diante dessa tentação, e ele não combateu a tentação. O que ele fez? Correu. Porque muitas vezes esse é o grande problema nosso como ser humano. Porque às vezes a gente se sente um pouquinho forte, não confiando na força de Deus, mas na própria força nossa, na força do nosso braço.
A gente acha que a gente consegue vencer as tentações que nos cercam. E a gente, naturalmente, nós começamos a deixar Deus e começar a confiar no Deus eu. Eu sou um Deus. Eu sou forte. Eu posso tudo. Eu consigo. Quer uma prova disso? 300 pessoas já passaram pela casa de recuperação. Algumas pessoas moram em outra cidade, não pode estar com a gente. Muitos moram aqui em Cianorte, faz muito tempo que nós não vemos aqui na igreja. Talvez, irmão, estão vivendo uma vida boa, mas começaram a confiar na força do seu braço. Deixaram de confiar na força do braço de Deus. José sabia que ele era impotente diante daquela tentação. Para que ele não caísse na tentação, o que ele fez? Ele correu. Ele saiu. E a Bíblia diz que ela segurou na roupa dele, a ponto que a roupa dele foi rasgada, e ela arrancou a roupa dele, e ele saiu pelado, nu, correndo, diante daquela tentação que era a mulher de Potifar, que queria ter uma relação sexual com ele. Olha só, o diabo tentou de tudo, Deus permitiu, levando José a um crescimento. Eu estou lendo um livro que recomendo para todo mundo, que ele fala sobre a questão da fidelidade, da nossa fidelidade. É um livro maravilhoso. Eu vou terminar de ler, eu vou comprar alguns livros desses, depois se você quiser comprar, a gente vai vender no custo. Eu queria que muitos aqui, ou todos, pudessem ter esse livro, ler. A gente emprestar um para o outro, mas você lê. É Lealdade e Deslealdade o nome do livro. E ele fala, esse livro, ele fala que muitas vezes a gente está preparado para viver as coisas que vêm de fora para dentro. A gente cria uma armadura em nós, resistindo tudo que está fora, que tenta chegar dentro de nós. Mas muitas vezes o nosso pior inimigo está inserido dentro de nós mesmos. O meu eu. Na igreja, às vezes o perigo, a gente se protege das coisas que estão lá do mundo, mas talvez nós estamos errando aqui dentro de nós mesmos. E é isso, José aprendeu isso. E José, ele cuidou disso, para que ele pudesse entender que ele era fraco, ele era uma pessoa que não tinha condição, então ele correu. Quantos aqui, por uma tentação como essa do José, algum momento na sua vida, quando a tua carne gritou, algum momento da sua vida você pegou e aceitou essa tentação na sua vida e destruiu você? Não foi forte o suficiente para crer na força de Deus. Agora entra para mim o que é pior, porque o pior para mim não é isso. Das lutas que José passou, a minha pior ainda, particularmente, pastor François, não é nem nessa questão da tentação, na área sexual, mas está no momento que José foi caluniado, onde a mulher de Potifar começou a dizer que ele tinha agarrado ela. O plano dela foi fracassado. José conseguiu fugir. José continuou vivendo uma vida íntegra em santidade, não se sujou com a prostituição, com esse momento de adultério. E ela revoltada, e também como é que é explicar um homem saindo da sua casa correndo nu? Para ela que pudesse se proteger, ela começou a dizer que José havia tentado agarrar ela e começou a caluniá-lo. Aqui para mim, particularmente, pastor François, para mim, dos momentos difíceis que o José passou, o mais difícil que eu passaria seria o momento da calúnia, porque a calúnia para mim é um problema. Alguém falar alguma coisa para você e dizer que você fez quando na verdade você não fez. Quando você é inocente diante de alguma coisa e alguém chega e acusa você daquilo, de alguma coisa que aconteceu. Eu sempre tive problema com relação a isso. Para mim tem que ser acreditado na minha palavra. Não acreditou e me caluniou, para mim me fere muito. Eu tenho problema para lidar com isso. Sou incapaz de lidar com isso. Só Deus na minha vida, o poder de Deus na minha vida, para que eu possa atravessar um momento difícil como essa que José passou.
onde ele não fez nada, foi vítima diante de uma situação, mas foi caluniado como sendo aquele que agarrou a mulher de Potifar. Daí vem a próxima luta dele, é lançado numa prisão, foi injustiçado. José foi injustiçado, pagar o preço de algo que ele não fez, caluniado, e depois vem a injustiça. Quantos de nós, por conta de uma injustiça, nós abandonamos a nossa fé? Ou talvez nós estamos sendo remoídos por dentro diante de alguma injustiça que aconteceu com você, que até hoje você não conseguiu superar. Porque muitas vezes a gente não aceita a injustiça, e não aceitamos mesmo, é difícil também de descer a injustiça. Mas José, mesmo diante da injustiça, e sabendo que ele ia pagar por algo que ele não tinha feito, sendo lançado numa prisão, e a prisão da época, a gente reclama, eu faço palestra, vou orar na cadeia, e eu sei a calamidade que é a nossa cadeia municipal aqui da nossa cidade, mas na época era muito pior a realidade do que é uma realidade de hoje. E mesmo assim, diante dessa realidade, diante dessa dificuldade, sendo injustiçado, sendo lançado na prisão por algo que ele não fez, você não vê em nenhum momento José se lamentar. Em nenhum momento José se lamentou. José foi para lá e ele começou a ajudar o carcereiro. Ele virou braço direito do carcereiro, sendo um prisioneiro. Porque José, ele não fazia as coisas para o homem. Tudo que ele colocava a mão, ele fazia para o Senhor. Ele sendo preso, injustiçado, estando jogado numa cadeia, ele trabalhava para a pessoa que cuidava de lá e fazia o seu melhor. Ele se destacou na cadeia por ser uma pessoa que era fiel, uma pessoa que fazia o seu melhor ali. Ele fez muitos amigos naquele lugar. Olha só, se coloque no lugar de José, diante de tudo que você já viveu até aqui da história, junto com José, será que você estaria na mesma fé que José estava? Será que chegando nesse momento, que é bem na hora do texto que nós lemos aqui, que o Senhor era com ele, será que a gente estaria firme com Deus a ponto de o Senhor também estar com a gente nesse momento difícil da vida dele, da sua história? Talvez ali na cadeia ele ouviu a história de muita gente, talvez ele compartilhou a sua história também, e eu creio que talvez a história mais difícil, que é recheada de uma injustiça enorme, está na vida de José, que em todas as etapas da sua vida ele não fez por merecer aquilo. A única coisa que ele fez foi ele revelar um sonho de Deus, porque Deus deu esse sonho e ele quis compartilhar com sua família. Porque Deus sonhava algo para José e queria que esse algo pudesse acontecer na vida dele, e Deus estava preparando ele para isso. E a Bíblia diz que ele fez amigo duas pessoas, um padeiro e um copeiro. E esse padeiro sonhou, Deus deu para ele o dom de poder revelar sonhos, e ele revelou o sonho, e era sonho triste, que em poucos dias ele ia ser morto, ia ser enforcado, padeiro. Depois ele teve um outro que teve um sonho, que era o copeiro. Daí a revelação do sonho dele já era uma coisa boa, que ele ia estar em poucos dias diante do faraó, ia voltar de novo a servir o faraó. Daí nesse sonho que ele foi revelado, José viu uma oportunidade dele poder sair da cadeia. E ele fez amizade com aquele homem, e ele fez uma coisa boa para ele, revelando o seu sonho. Então, olha, agora é a oportunidade que Deus está me dando para que eu possa sair daqui. Vou pedir para ele, que vai servir o faraó, então ele vai estar diante do faraó todos os dias, para ele se lembrar de mim e falar para o faraó a minha história, porque ele sabia da história de José. Então, quando ele saiu, abriu a cadeia, saiu ali o copeiro, tenho certeza que no coração de José falou: há poucos dias eu estou liberto, porque ele entendeu a minha história. Ele vai contar para o faraó vai pelo menos me ouvir, vai pelo menos me chamar para ouvir da minha boca a história verdadeira. O que acontece? Passam-se os dias, e a Bíblia diz que o copeiro, que foi tremendamente abençoado por Deus através da vida de José, se esqueceu dele. Quantos amigos
que talvez ao longo da sua caminhada, você fez tantas coisas boas para ele, e no momento que você mais precisava, ele virou as costas para você. E isso já foi motivo para que você falasse: cadê Deus? Onde está Deus? Por que Deus me abandonou? Por que Deus permitiu que essa pessoa que é tão próxima de mim? Já é um motivo de murmuração, para a gente desanimar na vida, para a gente poder jogar as coisas para o alto, dizer: não quero mais viver essa vida. Mas José, firme, mesmo com a traição do seu amigo que ele fez ali, do qual ele foi abençoado por Deus para revelar o sonho, foi bênção na vida deste homem, e esse homem se esqueceu dele, ele continuou firme em Deus, esperando o livramento daquela prisão da parte do Senhor. Daí a história conta que ele recebeu, Faraó sonhou, daí lembraram de José, que José ele tinha esse dom de revelar sonhos. Daí mandaram chamar José, José revela o sonho de Faraó. Daí era um sonho que o significado dele ia ser 7 anos de fartura e 7 anos de muita fome naquela terra. E Deus deu a estratégia para José, para que ele falasse para Faraó que era tempo de 7 anos de poder guardar tudo que pudesse, construir silos, celeiros, para guardar o máximo de mantimento, porque depois viriam 7 anos que não ia ter mais alimento sobre a terra, que ia ser escasso, e que esses silos iam manter esses 7 anos de fome que seria instaurada na terra. Faraó vê a sabedoria de José, e por ele ter revelado o sonho, coloca ele como sendo o segundo homem do Egito. Abaixo de Faraó, quem respondia pelo Egito era uma pessoa que não era egípcia, que era José. E ali começa então a realização daquilo que Deus sonhou para ele, quando ele estava ainda na casa do pai dele, aonde ele está numa posição de status, de liderança diante dos seus irmãos, aonde os irmãos iam ter que pedir ajuda para ele, e ele ia estar numa posição melhor que os seus irmãos. Daí a história continua, os irmãos dele passam fome na sua terra, o pai manda para ir até o Egito, porque havia uma fama que o Egito tinha alimento para poder suprir a necessidade daquele povo, e lá José se vê numa posição da realização daquele sonho, e ele olha para os seus irmãos, e eu tenho certeza, irmão, que qualquer um de nós, talvez nós iríamos nos aproveitar dessa condição para poder pisar naquele que pisou em você, que são os irmãos, que queriam a morte, que tentaram matá-lo, que venderam, que foi todo o início da desgraça na vida de José, a partir da postura dos seus irmãos, que agora estavam indo para o Egito, sem saber que José era o governador daquele lugar, mas eles foram lá para poder pedir alimento, e quem tinha a chave dos silos, quem poderia dizer que se eles poderiam levar ou não o alimento, era José, aquele irmão tão odiado. Ele teve todas as oportunidades para pisar naquele irmão. Qual foi a postura de José? Perdoou seus irmãos. José perdoou seus irmãos. Fez mais que isso, trouxe toda a sua família para que pudesse estar morando na terra do Egito, porque ele era governador naquele lugar, e cedeu uma parte de umas terras para que eles pudessem começar uma vida ali, diante das 7 anos de escassez que teriam pela frente. Você vê a vida e a postura desse homem, que era humilde, que confiava em Deus, mesmo diante das tribulações, que tinha um coração perdoador, que não guardava mágoa, que vivia literalmente aquilo que Deus falava no seu coração, que tinha relacionamento de perto com Deus, aonde ele teve um momento em que ele sonha, Deus levou ele a passar por tudo aquilo para que ele pudesse concretizar o sonho, e ele está lá como segundo homem de uma nação mais poderosa daquela época. É como se Deus levantasse alguém hoje, aqui, ou de uma nação simples, levantasse para ser o segundo homem dos Estados Unidos, ou da China, potências da nossa realidade hoje. Um homem sonhou, Deus preparou ele para o sonho, e tornou o sonho realidade. Deus sonhou coisas para você, Deus sonhou algo para a sua vida, Deus tem sonhado coisas com relação a você.
Só que você está num momento de preparação para que você possa viver o sonho de Deus. O problema é que no meio dessa preparação, muitos de nós viramos as costas. Nós abandonamos a nossa fé. Nós não confiamos que Deus ele é por nós. Nós não conseguimos entender que o momento de tribulação tem alguma coisa a ver com Deus, quando na verdade tem a permissão dele, o cuidado dele, para que nós possamos crescer. Se você for ler todo o texto, você vai começar a entender que tudo que José passou era necessário, tudo, para que ele pudesse ser colocado na posição onde Deus queria que ele estivesse. Esse tempo de José de desgraça foi a faculdade de José para que ele pudesse ser o líder que ele foi. Deus testou ele, Deus colocou ele em momentos mais difíceis para ver qual postura que ele ia ter, para que ele pudesse enfrentar o desafio que tinha pela frente, de ele ser esse homem, segundo homem do Egito, de ter tanto poder nas mãos. Tem um ditado popular que diz que você quiser conhecer uma pessoa, o que você faz para ela? Dá poder. Deus ele deu poder, preparou ele para que ele pudesse ter poder nas mãos, para que ele pudesse ser um homem de Deus no lugar aonde Deus queria que ele estivesse. Mas ele precisou passar por esse preparo. Esse momento que você está vivendo, talvez, de luta, de dificuldade, talvez você esteja nesse momento, irmão, em nome de Jesus, é uma oportunidade que Deus está te dando, é um treinamento de Deus, para que você possa vencer e você está preparado para poder viver aonde Deus quer que você viva. Deus está te preparando, Deus está te capacitando. E eu estava fazendo a menção aqui do livro, e eu queria falar do livro, sabe por quê? Porque eu vejo, no livro que eu estou lendo, eu vejo exatamente isso, o quanto que Deus faz isso com a gente, quanto que Deus ele tenta de alguma forma, permite que de alguma forma a gente passar por lutas, tribulações, dificuldades, porque aonde ele quer te colocar, irmão, você precisa de passar por todos esses processos para que você possa ser colocado no lugar certo, no lugar onde Deus sonhou que você esteja. Talvez hoje você ainda não chegou lá, mas você vai chegar, se você olhar para a vida de José e tornar a vida de José, e você possa viver ela, aprender com ela. Por mais tribulação, por mais dificuldade que você possa atravessar, não desista do sonho de Deus na sua vida. Não desista. Não desista. Talvez você está aqui já a ponto de jogar e desistir. Não. Questiona Deus. O que eu preciso aprender com essa circunstância que eu estou vivendo, Deus? Aonde o Senhor quer me colocar, eu preciso tirar alguma lição disso aqui. O que o Senhor quer falar comigo diante desse momento de tribulação que eu estou passando? Porque Deus quer te preparar para que você possa viver o sonho dele. Se você entender isso, irmão, hoje você pode estar no momento de dificuldade, amanhã você está realizando o sonho de Deus na sua vida. Então, que em nome de Jesus que você possa viver isso. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sou apaixonado pela Bíblia. E muitas vezes a gente lê a Bíblia e a gente não compreende, mas a gente não compreende porque a gente não lê da forma certa. Porque na verdade a Bíblia, ela revela aquilo que nós precisamos. Às vezes a gente lê a Bíblia como uma história. E a Bíblia é uma história de pessoas, mas na verdade que ela se renova na sua vida, na história da sua vida. E hoje Deus quer de alguma forma trazer essa história de José para a sua vida. Esses meninos que estavam aqui, esses adolescentes que ficaram nesse acampamento, e que durante essas semanas eles aprenderam da palavra de Deus, da vida desse homem José, talvez eles já enfrentam algumas lutas que José passou, pela fase da vida em que eles estão. Mas são meninos que estão aprendendo da maneira certa, para que eles possam atingir e viver o sonho de Deus. Na sua dificuldade, na sua tribulação, muitas vezes é onde Deus quer te usar.
Talvez o momento mais difícil que você está atravessando é o momento onde que Deus vai mais te usar para pessoas que talvez vão precisar de você. E você vai ser um testemunho vivo que você passou por essa dificuldade, mas você conseguiu vencer. Em nome de Jesus. Então tira essa tristeza, irmão. Coloca alegria no seu coração, disposição. Hoje eu estou ruim, mas eu vou aprender com aquilo que eu estou vivendo e vou conseguir viver o sonho de Deus. Então, em nome de Jesus, gere ânimo no seu coração. Gere ânimo. A Bíblia não fala isso, mas eu tenho certeza, porque aquilo que não fala na Bíblia aqui, a gente pode acrescentar não mudando a Bíblia. Eu tenho certeza, José chegando lá na posição que ele estava, se ele olhasse para trás, ele ia começar a agradecer a Deus por cada momento. Porque as circunstâncias que ele teve que viver, sendo esse segundo homem lá no Egito, ele teve sabedoria, ele tinha o entendimento necessário para que ele pudesse ali, com a sua experiência de vida, ser governador na vida do outro. Não sonhe pequeno, irmão. Sonhe grande, porque o sonho de Deus para a sua vida é um sonho grande. Às vezes não acontece o sonho grande porque Deus te deu um sonho e você interpretou ele como uma coisa pequena. E você interpreta como uma coisa pequena porque você olha as circunstâncias que estão ao seu lado. Se José olhasse as circunstâncias da sua vida, nunca iria sonhar que ele ia estar nessa posição de ser o governador do Egito. Mas ele não olhou isso. Ele sabia e ele estava guardado no seu coração um sonho. Se Deus falou, Deus era fiel e justo para cumprir. E eu sei, irmão, que você já teve muitos sonhos. Deus já te revelou muita coisa. Eu tenho certeza que você já recebeu várias palavras de Deus com relação à sua vida que ainda não se cumpriram. Talvez, irmão, não se cumpriu ainda, porque você continua sendo desobediente a Deus. A sua postura diante das suas dificuldades está levando você a atrasar o tempo de Deus na sua vida. Começa a encarar essa dificuldade que você está vivendo. Encara ela. Encara qual é a sua dificuldade. Encara. A pastora, eu sozinho não consigo. José também não. A grande diferença de José era a presença de Deus na vida dele, porque ele acreditava em Deus e vivia Deus. Da mesma forma você, irmão, talvez você olhar as circunstâncias da sua vida para atingir o sonho que você tem de ser alguém, de conquistar alguma coisa, está muito distante da tua realidade de hoje. Mas em nome de Jesus, se Deus tem esse sonho para a sua vida, vai se cumprir, irmão. Não atrase o tempo dele. Seja o melhor aonde você for inserido. Não guarde mágoa por coisas que aconteceu, por injustiças da vida e tantas outras coisas que nós vivemos todos os dias. Tenha um coração humilde, perdoador. Faça as coisas não para o homem, faça para o Senhor. Em nome de Jesus, não atrase mais o tempo de Deus. Vai chegar um momento que Deus vai colocar você na posição que Ele deseja, irmão. Em nome de Jesus, vai colocar. Eu olho a vida de José e eu fico emocionado, sabe por quê? Porque muitas vezes na minha vida, retrata a vida de José. Só que com uma grande diferença. Muitas vezes eu atrasei o tempo de Deus porque eu não acreditei na presença de Deus na minha vida. Se eu tivesse sido como José, se eu tivesse hoje a minha cabeça que eu tenho hoje, diante da palavra, diante do relacionamento que eu tenho com Deus, há 20 anos atrás, você pode ter certeza, eu estava vivendo um tempo bem diferente. Não que esse tempo não seja bom, nós estamos vivendo o melhor de Deus na nossa vida, no nosso ministério, nas coisas que nós fazemos, dentro da minha casa. Eu louvo a Deus pelo momento que eu estou vivendo, mas eu poderia estar além disso. Eu atrasei 10 anos da minha vida, porque nos momentos difíceis, nos testes da nossa vida, eu fui reprovado por Deus, porque o eu falou mais alto. Eu achava que eu era o Superman, que eu tinha força, que eu podia todas as coisas. Mas eu esqueci que até mesmo o Superman tem a criptonita que torna ele fraco. E eu tenho algo que me torna fraco. Tem algo que você se torna fraco também, que é o pecado. O pecado da murmuração, do lamento e tantas outras coisas que nós deixamos a carne prevalecer e nos afasta da presença dele.
Mas Deus quer te ensinar através da vida deste homem simples, como qualquer um de nós, mas que sonhou grande, porque sonhou o sonho de Deus e foi em busca da realização do seu sonho. Que em nome de Jesus você possa fazer isso. O sonho você tem que ir atrás dele, irmão. Você tem que buscar ele. Vai ser esforço. Você vai ter que arregaçar a manga. Você vai chorar muito, pode ter certeza. Mas cada lágrima que vai sair do seu olho vai ser enxugado por Deus, e vai transformar cada lágrima em alegria quando você vê o sonho de Deus realizado na sua vida. Só que isso, irmão, ele só faz diferença se você crer, se você acreditar, se você realmente entender que essa palavra é para você nessa noite. Porque se você não entender que é para você, não serviu de nada. Nós perdemos aqui 1 hora falando. Mas eu quero em nome de Jesus que você entenda que se você veio aqui hoje, que se Deus trouxe, porque Deus quer falar com você, e o que está faltando talvez em você é isso, é você parar de ficar se lamentando e olhando para o momento, mas que você levante a sua cabeça e olhe para frente, começa a enxergar na frente. Eu vejo José diante das dificuldades que ele estava passando, ele não se lamentando, não desistindo, olhando para baixo, mas eu via ele olhando para cima, porque ele sabia que o seu socorro vinha do Senhor, e se Deus deu para ele aquele sonho, o sonho ia se realizar. E um dia o sonho se realizou, e o teu sonho vai se realizar, irmão, se você entender isso. Só que se prepara para o esforço, porque Deus vai fazer de tudo. Deus, ele quer saber o quanto você é fiel com ele. Você vai passar por prova, irmão, porque Deus quer saber o quanto que você está preparado para você receber o sonho que ele tem para você. Tem gente que ora para ter prosperidade, e quando eu falo prosperidade, o meu entendimento de prosperidade é alegria e paz. Dinheiro é isso aqui. Mas tem muita gente que prosperidade significa dinheiro, muito dinheiro. E tem gente que começa a pedir prosperidade com relação a dinheiro. Talvez você chegou aqui com um pedido desse. E sabe por que muitas vezes você não recebe esse dinheiro que você precisa? Deus, talvez ele quer até te abençoar com esse dinheiro, com um bom emprego, com uma boa condição. Mas não acontece, pastor. Eu estou orando, não acontece, eu não consigo ver uma oportunidade melhor. Sabe por que muitas vezes não acontece? Porque o seu coração não está preparado para receber a bênção que Deus tem para te entregar. Porque Deus te ama tanto, se Ele te der o que você deseja hoje, se Ele antecipa o tempo e te dá, você vai pegar essa bênção, nunca mais você vai pisar numa igreja, nunca mais você vai ler a Bíblia, nunca mais você vai se relacionar com Ele, porque talvez o seu coração não está no Deus que pode dar muitas coisas para você, mas está nas coisas que esse Deus pode te dar. Então, em nome de Jesus, começa a questionar Deus, irmão. Começa a falar com Ele, se relaciona com Ele. Deus, o que eu preciso? O que eu preciso, Deus, para poder mudar isso que eu estou vivendo? E esse momento difícil que eu estou passando, o que eu preciso aprender com Ele? Porque eu quero passar logo por Ele. Eu não quero ficar amarrado nesse momento difícil que eu estou, porque eu estou padecendo, porque eu estou sofrendo. Deus, fala comigo. Qual a postura que eu tenho que ter diante desse desafio que está na minha frente hoje? Regaça a manga, irmão. Vai para frente, em nome de Jesus. Para de abaixar a cabeça e de chorar, irmão. Para. Começa a fazer algo. Começa a buscar respostas em Deus. Começa a sonhar o sonho de Deus. Começa a se preparar para o melhor, porque o que Deus tem para você é grandes coisas. Não é pouca, é grande. Pode ser grande lá na família em que você está inserido. Talvez é grande no trabalho, onde a porta vai se abrir e você vai ser com propósito estar trabalhando naquele lugar. Deus tem sonhos para cada um de nós. A realização desse sonho ou não depende de cada um de nós. Como você está hoje? Desanimado? Talvez querendo desistir? Ou você entendeu essa palavra hoje e você está levantando a sua cabeça e querendo ser como José, mesmo diante da dificuldade? Eu vou para frente, porque se Deus sonhou, se Deus falou, Deus é fiel e justo para cumprir. E aquilo que é parte minha no milagre, eu vou atrás e vou fazer. Em nome de Jesus, irmão. Para de ficar olhando para trás. Olha para frente. Viva o presente. Plante hoje para colher no futuro. Em nome de Jesus. Em
nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos para a gente orar. Deixa Deus falar seu coração, em nome de Jesus.